ele não vai a lugar nenhum. E eu não entendo por que ele tem esse estilo, porque ele foi jogador, é o maior ídolo do São Paulo. Olá, torcedores, bem-vindos ao canal. Recentemente, o Rogério Ceni falou sobre a real situação do São Paulo. Ele fala das contratações que houve em vários outros clubes da Série A e compara a força desses clubes com a força do São Paulo. O Casagrande soltou o verbo em relação ao que Ceni havia falado e criticou o treinador. Nós iremos ver cortes dessa treta toda logo após você deixar o like e se inscrever no canal. Por aqui estou trazendo sempre as notícias mais quentes do mundo da bola. Feito isso, vamos ver os detalhes dessa história. O time vai ser competitivo, tentar vencer jogos, tentar encorpar ao longo do Campeonato Paulista e ver como ele consegue formatar esse primeiro Campeonato Paulista para daí, como chega ao Campeonato Brasileiro, para fazer uma projeção que é a mais interessante, que é nível nacional, que eu acho que essa é a projeção mais importante. Mas nós temos Bahia virando SAF, Cruzeiro SAF, Vasco SAF. Foi o Vasco que contratou o Léo, né? 16 milhões no Léo Vasco pagou. O Botafogo contrata aí, tem contratado bastante jogadores. O Flamengo é muito forte. O Fluminense já era um ótimo time, contratou só do Atlético, Keno, Guga, mas então eu vejo os 4 cariocas muito bem. Vejo o Santos trouxe o Mendonça, que nós queríamos, o Santos conseguiu trazer. Palmeiras já é forte por natureza e está com dinheiro agora para trazer jogadores. Corinthians conseguiu agora, em definitivo, o Yuri Alberto, a gente acompanha os noticiários, né? Inter e Grêmio, o Grêmio trouxe o Suárez, 2 pau por mês. Então, assim, nós estamos fazendo contratações modestas. Nós acreditamos no trabalho coletivo entre direção, comissão técnica, atletas. Esse é o nosso, talvez seja onde a gente vai tentar se superar. E o time, hoje ele não é a cara do Rogério, mas é o meu rosto sempre que estampa à frente de todas as notícias. Mas eu não vendo nem sonhos, nem devaneios, eu vendo a realidade. Eu, às vezes, não falo aquilo que o torcedor quer ouvir, eu falo a verdade. Estamos em montagem, esperamos conseguir em breve, com a chegada desses novos reforços, mas tudo que já foi feito de esforço, o Mendes é um esforço muito grande, um jogador, para mim, muito bom, que era uma contratação que eu queria. O Alan Franco, um jogador que, repito, né, sempre, o Rato é um jogador que vem se demonstrando no treinamento, no dia a dia. Marcos Paulo era um jogador que não estava a princípio na nossa planilha, mas apareceu com uma oportunidade, livre, sem custo, se eu não me engano. Eu lembrava dele, achava que ele jogava um pouco mais pelo lado, eu vejo hoje que ele concentra um pouco mais por dentro, o jogo talentosíssimo, vai ter que aumentar o ritmo de jogo dele para poder jogar, e eu acho que ele consegue, porque ele tem bastante talento. Pedrinho foi uma oportunidade, já tinha enfrentado também, foi barato, um jogador que veio numa situação mais favorável. Esqueci de alguém? E o Rafael, que foi uma contratação em que hoje nós nos encontramos com 3 goleiros. A parte difícil é que são 3 goleiros com um espaçamento de idade muito próximos um dos outros. Os 3 com uma fome violenta de jogar. O treinador deles foi goleiro, que é difícil, porque aí vão achar ruim sempre com o treinador quem fica fora. Mas nós estamos aqui no dia a dia trabalhando feliz. Acho que é um ambiente que está leve, bom de se trabalhar, gostoso. O clube conseguiu, diante de tantas dificuldades, colocar em dia também a situação financeira dos atletas, o que é muito importante e tem que ser considerado. E agora está brigando para tentar trazer jogadores, independente de nomes, com características que a gente precise para formar um time com chance de alteração, porque senão vem aquela máxima: o treinador não sabe substituir. Não, você tem que saber substituir quando você tem peças em todos os setores para poder fazer substituição. No caso do Rogério, ele tem esse problema de uma certa soberba, um pouco de arrogância da parte dele, que ele nunca assume nenhum compromisso, na realidade, com um resultado negativo, né? Muito simples, ontem, primeira rodada, estamos treinando ainda, nosso time ainda não está entrosado, se tiver reforços vai ser bom, o time precisa se fortalecer, perderam muitos jogadores, chegaram outros, estou montando a equipe, pela característica dos jogadores que chegaram. O nosso time mudou o modo de jogar, mas as pessoas têm que esperar dar um tempo, porque a gente precisa se entrosar, sabe? Precisa ver como vai rolar esse novo esquema. Não, cara, o cara já sai pedindo reforço, jogando a responsabilidade em quem entrou em campo, né? Não foi ele que treinou, né? Só os caras entraram em campo, ele não tem responsabilidade do time não ter jogado bem, do time talvez não ter sido bem treinado para essa partida. Então eu acho muito ruim, ele faz isso sempre ele faz isso. Na maioria das vezes ele coloca a responsabilidade no erro do time dele quando o adversário joga melhor e faz gols e vence a partida. Ele nunca fala,
o adversário envolveu a gente, jogou melhor e fez o gol. Ele fala, não, os caras fizeram gol, fizeram jogadas em cima dos nossos erros. Esse é um estilo que o Rogério, se não mudar, ele não vai a lugar nenhum. E eu não entendo por que ele tem esse estilo, porque ele foi jogador, é o maior ídolo do São Paulo, e ele sabe muito bem, porque ele também não gostava, de treinador que vai na entrevista coletiva e entrega jogador ou fica cobrando que mais jogadores, desvalorizando o elenco que ele tem. Não é assim que se conquista um elenco, não é assim que você conquista a torcida, a própria diretoria, e pega e adquire confiança dos jogadores do treinador.